Graça e paz, irmãos, chegamos ao terceiro dia da nossa série de mensagens, Não Andeis Preocupados. E é importante você entender que a preocupação, essa palavra preocupação, ela traz o sentido de nos ocupar antes, a pré-ocupação, ou seja, tudo que o homem sem Deus precisa é estar ocupado. E o inimigo de Deus, ele sabe disso, ele sabe que Deus nos fez como vasos, e esse vaso não para estar vazio, é para ser ocupado com a vida de Deus. E por causa disso, o inimigo, ele quer nos encher de tranqueiras, ele quer nos preocupar. Por isso que a preocupação, a ansiedade, ela vem com esse intuito de preencher você, de ocupar você, de tirar você do foco. Na verdade, o Salmo 94, verso 14, nos diz que a ansiedade, ela nos domina. A palavra diz no Salmo 94, verso 19, o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Perceba que o salmista, ele está falando de algo que o dominou de uma maneira tão íntima, no seu interior, que as mãos não estavam presas, os pés não estavam presos, mas o seu interior, o seu coração, a sua alma estava dominada por um sentimento, por uma ideia de fracasso, de impossibilidade, de impotência. E é assim que a ansiedade, que as preocupações, elas fazem na vida do homem. Esse Salmo 94, o verso 19, ele expressa bem o que a ansiedade faz com o homem. Ela o domina, o controla, levando a ficar subjugado por uma situação ou por um momento. É por causa dessas preocupações, da ansiedade, que temos deixado de viver inúmeras bênçãos da parte de Deus. As preocupações, a ansiedade, ela tem gerado tantas aflições na nossa alma. E foi por isso que Jesus mandou que observássemos as aves do céu e disse que apesar de não semearem nem colherem, ainda assim o Senhor os alimenta. A comparação foi para mostrar que somos muito mais valorosos que as aves dos céus, mas que apesar de termos mais valor, na maioria das vezes, no lugar de nos valorizarmos, ficamos perdendo nosso tempo e nosso valor com o que não podemos resolver. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse, no texto de Mateus 6, que a nossa ansiedade ou preocupação não muda nada, não acrescenta nada, não acrescenta um palmo ao curso da sua vida. Nem sequer podemos acrescentar uma hora que seja a nossa vida. Ficar ansioso, sofrer por algo, só vale a pena se for para viver o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 17, que diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Salomão descobriu que a ansiedade, a preocupação, era um sentimento nocivo. Ele disse em Eclesiastes 2:22 que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol.
O rei mais sábio que passou pela terra não estava incentivando ninguém à preguiça, mas estava dizendo que não adiantava se esforçar tanto para trabalhar debaixo do sol com o coração tomado, rendido de ansiedade. Como o rei Salomão trabalhava diretamente com o povo, por isso aconselhou: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Esse verso está escrito em Eclesiastes 11:10. Quando estamos com o coração ansioso, preocupado, vivemos em constante sofrimento, no espírito, na alma e no nosso corpo. E o pior, perdemos as nossas forças, mesmo quando ainda tem vigor. A preocupação, a ansiedade, ela age travando a tua vida, paralisando a tua vida. Mesmo você em pleno vigor, você não tem forças para lutar. A promessa que está escrita em Apocalipse 21:4, que diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É para você entender que não precisamos andar ansiosos, mas andamos. As causas de tantas ansiedades que permeiam a alma do homem, nós já sabemos quais são. É a falta de oração, falta de confiança em Deus, de aprender a descansar nele e de se deixar dominar por esse sentimento. Como filhos de Deus, precisamos nos apegar à palavra e crer que Ele pode agir em nós e por meio de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não deixe as preocupações, a ansiedade dominar a tua alma, pois ela é nociva. Mesmo você podendo fazer, você vai estar tão ocupado, você vai estar tão rendido, tão dominado, que não vai conseguir dar um passo. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a fazer uma oração nesse momento. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, neste dia eu quero me livrar de todo domínio das preocupações, das ansiedades. Eu quero, Senhor, andar, caminhar contigo e seguir, Deus, a tua palavra e lembrar, Senhor, que o Senhor deixou registrado na tua palavra, que é o Senhor quem nos alivia, é o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso eu entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus.